Bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Shalom, para dizer tudo, né? Paz perfeita, saúde, alegria. Professor Ilmar de Lajinha, Minas Gerais. Estamos há 30 anos, mais ou menos, aqui com o nosso seminário Bereshit, e que nós começamos a estudar a Bíblia Sagrada, começamos em 1978, 42 anos estudando e nada sabemos ainda. Estamos começando agora, estamos engatinhando na Bíblia Sagrada. Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com 3 instituições, Seminário Bereshit, Seminário Tabernáculo, Faculdade Bereshit. Temos todos os cursos livres, se você quiser, pode procurar na descrição do vídeo aí nosso contato e falar conosco. Nosso curso básico Teologia, Aula Liderança Cristã, ela é do primeiro livro, é a 5ª matéria, nós estamos trabalhando liderança cristã. Na aula passada falamos sobre 2 qualidades importantes para o líder, que é decisão e coragem. Hoje falaremos sobre mais uma grande qualidade essencial, humildade, e ainda falaremos sobre integridade e sinceridade. Então, começando por humildade, o pessoal às vezes confunde, né? Humildade com simplicidade, né? Ah, fulano é tão humilde porque é simples, né? É pessoa tem pouco conhecimento, pouca sabedoria. Isso não tem nada a ver, humildade. Tem muito pobre, pobretão mesmo, paupérrimo, que é soberbo. Humildade é sinônimo, o sinônimo dela, o contrário dela é soberbia. Humildade é a qualidade de você reconhecer os outros, né? Saber que você não é o bom, o rei da cocada amarela, né? A soberbia, ela já é aquela coisa que está por cima de todos, né? Tudo melhor dele, ele que sabe tudo. O líder verdadeiro, ele tem a qualidade essencial da humildade, ele reconhece, ele ouve o seu próximo, né? Ele é o pastor da igreja central, tem 10.000 congregados, então ele não tem que escutar ninguém, ele é o todo-poderoso, ele sabe de tudo, né? Ele é o tal negativo. O líder verdadeiro, ele está sempre pronto a ouvir, ele está sempre pronto a ser humilde. Um membro daquela grande congregação pode ter uma ideia fenomenal que ele não teve, né? Então, a humildade é essa capacidade que tem de ouvir o outro, né? De reconhecer, é uma característica por excelência do homem de Deus, embora ela não esteja no currículo do mundo, né? No mundo, eles acham que isso aí é um absurdo, você não pode ter humilde, tem que mostrar que faz e acontece, né? Eu sou quem está falando, com quem você está falando, né? É meu e tal. Na escala de valores de Deus, a humildade ocupa lugar de destaque. A autonegação e não a autoduplicidade foi a definição de Cristo para a liderança. Jesus é nosso líder nato, né? Líder por excelência é Jesus. Se você estudar a vida de Jesus, você vai ver isso. Em momentos você não encontra ele se exaltando. Pilato diz, tu és o rei dos judeus? Ele diz, tu dizes. Ele mesmo não se declarava. Os demônios vinham gritando, filho de Deus, filho de Altíssimo e tal. Ele falava assim, nada, cala-te. Não deixava nem outros. Aí curava e dizia, não conte para ninguém. Então Jesus não tinha essa vontade de ficar se apresentando e fazendo acontecendo. Tem muitos líderes que querem fazer acontecer para se promoverem. A humildade ela nunca vai ter no seu conteúdo a autopromoção. Você não tem que ficar se apresentando, ficar se declarando. Seja outro que te louve, já dizia Provérbios, né? Então, meus irmãos, manso e humilde de coração. Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, 28, né? Vinde a mim todos que estão descansados e bonitos, que eu vos aliviarei. Eu sou manso e humilde de coração. Então é bem diferente uma coisa. O contrário de humildade é soberba. Mansidão é outro departamento e simplicidade é outro departamento. A humildade do líder, tanto quanto sua espiritualidade, é uma qualidade que está sempre em desenvolvimento, né? Sempre continuando para frente. A palavra grega aqui é tapeinofrosine, no grego. Aparece 7 vezes, mostrando isso aí. Que João Batista, por exemplo, né? Você começa o ministério, então, mas a grande manifestação de humildade dele foi ter passado naquele tempo preso na visão de Maqueiros, né? Quando o tetrarca lá de cima da Galileia, filho de Herodes, né? Antipas, colocou ele lá, amando de Jezabel, depois acabou matando. Jezabel não, da sua esposa lá, que era cunhada sua, né? E acabou matando, pediu a cabeça dele, né? A filha dela pediu a cabeça dele lá e ele entregava. Antipas acabou cedendo. Então, a humildade é uma coisa principal e primordial. Você reconhecer as suas condições. Reconhecer que você não é alguém. Alguém é Jesus, né?
o principal na vida espiritual nossa, nossa igreja, nossa casa, em todo lugar, é Jesus, e não você. Então, nós temos aqui um exemplo sobre o machado, né? Uma ilustração do grande doutor Brennan, falando sobre isso. O machado não pode gloriar-se das árvores que derrubou. Ele não poderia fazer nada não fosse o lavrador, né? O lenhador. Ele é quem faz o serviço. O lenhador é que fez o serviço. Fez o machado, afiou o machado, usou o machado. No momento em que ele o atira ao lado, o machado, acabou. Vira ferro velho, não vai mais nada. Então o machado não pode se gabar. Que ele é o tal. Quem pode se gabar é o lenhador. Ele é que executou o serviço. Então o líder verdadeiro, ele é instrumento de Deus. Ele nunca pode deixar de esquecer isso, que ele é um instrumento de Deus. Deus usa-o. Então é aquele famoso hino, né? Como um farol que brilha. Usa-me, usa-me. Nós temos que ser usados por Deus, né? Vamos então para outra qualidade nessa aula, que é integridade, né? A palavra íntegra, tam. Havia um homem na terra de Uz que era íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Qualidades primordiais, principais, sine qua non, sem a qual não vamos ter liderança. O líder tem que ser íntegro, tem que ser reto, né? A Bíblia diz que Noé era um homem completo. Tamim. Tam, a palavra tam usada lá em Jó, não é isso? Tam quer dizer isso, completo, total, né? Fechado. Agora, o tamim é o sem defeito, não tem defeito. Por isso que sincero é a palavra latina, sine cera, sem cera. Quando o artesão fazia madeira, ele saía procurando se tivesse algum buraquinho. Se tivesse, ele punha a cerazinha. Aí sumia a cera ali, você ficava bonitinho. Então, quando ia comprar madeira, tinha madeira sine cera, sem cera, e a madeira que tinha cera, que tinha sido tapada alguns buraquinhos pequenos. Então, sincero é aquele que não tem, né? Não tem essa cera, não foi lá tapado. Então, a Bíblia diz que até tinha o livro do reto, né? Josué e 2 Samuel falam sobre esse livro do reto. Tamim. Então, várias vezes aparece também, reto aos olhos do Senhor. O líder tem que ser reto aos olhos do Senhor, e não reto ao olho do mundo. Nossa preocupação não é com o mundo, não é com os que estão ao nosso redor, não é com quem está à nossa periferia. Essa preocupação como líder é prestar conta ao Senhor Deus Altíssimo, que nos qualificou, nos capacitou e nos chamou. Eu falei no início da aula que a liderança tem que ser chamada. Não pode ser autopromovida, eu vou fazer sair fazendo, não. É Deus que chamou, é uma chamada. Né? A Bíblia fala de homens que eram completos, homens tamim. Fala de Davi, foi reto aos olhos do Senhor, Asa, o rei Asa, Davi, Roboão, Abias, Asa. Né? Josafá, filho de Asa, Jeú, dos reinados de Israel, dos vários reis de Israel, começando com Jeroboão, né? Depois o seu filho Nadab, e depois Baasa, vai embora, até chegar no último deles, que foi Oséias, e acabou o reino no ano 722 da era antes de Cristo. O único citado que foi reto aos olhos do Senhor foi Jeú, aquele capitão, né, que foi consagrado pelos profetas na mão de Eliseu. Joás foi também um líder reto de Deus, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias, Josias, foi o último deles, né? Josias teve aqueles 4 meninos dele, né? Joacais, Jeoaquim ou Eliaquim, Joaquim, que é filho do Eliaquim, 3 filhos de Josias no caso, e o último Zedequias, que é onde caiu o reinado de Judá no ano 587. O cordeiro tinha que ser tamim, o cordeiro tinha que ser perfeito, não podia ter nenhum defeito, né? Além do cordeiro tinha o novilho, o bode, a cabra, o carneiro, o bezerro, o macho. Deus falou para Abraão, ser perfeito. Neemias cita 19 vezes, aliás, Números, no livro de Números nós encontramos 19 vezes referências também a isso, a sem defeito, essa palavra tamim. Então é isso aí, completo, perfeito, inteiro, todo, totalmente, a palavra shalem, daí vem a palavra shalom, né? Shalom, né? Paz perfeita, paz completa, paz inteira. Então o líder verdadeiro, né? O efa tinha que ser inteiro, integral, reto, e as pedras do altar tinham que ser inteiras, lá em Deuteronômio. O rei Asa, o coração dele era inteiro, perfeito. Ezequias também tinha inteireza de coração. Davi pediu a Salomão isso, que tivesse um coração perfeito, inteiro. No grego a palavra teleios, quer dizer que não precisa de mais nada. Aparece 17 vezes, quer dizer perfeito. Sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Né?
Já e acha que também Jó era assim, Jó era reto, íntegro, temente a Deus, se afastava do mal. Honesto, correto, direito, reto, e acha. Aparece 119 vezes no Velho Testamento, em 25 livros diferentes. 8 vezes aparece em Jó. Inclusive o próprio Deus falou, vi Satanás, meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se afasta do mal. Deus é que falou. Que coisa maravilhosa, é quando Deus emite um juízo de valor para o servo aqui na terra, né? O próprio Deus falando. E por último temos aqui temente a Deus, que afastava do mal, é o Yaré. Ele é 63 vezes no Velho Testamento em 16 livros. Jó se afastava, era temente a Deus, reverente. Né? Então nós estudamos nessa aula de hoje 2 características principais do líder que consideradas essenciais, né? Que é a humildade, a integridade e sinceridade. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.